Gente, o assunto mais comentado do momento é o incêndio acontecido no fim de semana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom, para entender melhor como o organismo reage numa situação dessas, de incêndio, intoxicação ou asfixia, eu recebo aqui ao vivo no nosso estúdio o pneumologista Mauro Kraibich. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Bom, maior causa das mortes aí, ainda lógico, falta um laudo, mas o que está todo mundo falando é o resultado de asfixia e intoxicação, conforme a gente citou. Tem pessoas que ainda podem ter sequelas no pulmão, no organismo, que nem sabem ainda, ou seja, devido a inalar fumaça, enfim? A princípio existe o quadro agudo, que é aquele que acomete o indivíduo que teve contato imediato com a fumaça, depois a gente pode particularizar isso, e que tem então sintomas imediatos, que nós chamaríamos de agudo. Existem aqueles indivíduos que não tiveram um contato tão intenso, tão demorado com a série de substâncias e a fumaça advinda do incêndio, que podem desencadear a curto prazo, em média, na primeira semana, sinais e sintomas importantes relacionados à irritação, a edema e até uma eventualidade chamada pneumonite, ocasionada pelo tipo de substâncias que eventualmente estavam na fumaça e que podem ter ficado no aparelho respiratório. Quer dizer, pode vir a morte até? A morte não é tão frequente numa segunda estágio, mas pode existir, inclusive, repercussões respiratórias que sejam incapacitantes, e nós temos um número grande de pessoas que apresentaram isso após o incêndio das torres gêmeas nos Estados Unidos. Isso aconteceu? Então, nessa época, ou seja, em 2011, quando aconteceu o acidente ali das torres gêmeas, muitas pessoas depois tiveram sequelas no pulmão, justamente por terem inalado, enfim, muita fumaça. Na hora achavam que não estava acontecendo nada e, na sequência, depois de algumas horas, perceberam que alguma coisa estava errada. A população que foi mais atingida nas torres gêmeas com essas doenças crônicas ocasionadas pela inalação de substâncias que estavam no incêndio foram os bombeiros. Foram os bombeiros. Gente, olha só, até eu convido o doutor também para a gente assistir agora uma reportagem no VT que cita casos parecidos com esse que aconteceu ali em Santa Maria, e também uma explicação sobre um caso como esse, se acontecer um incêndio em algum lugar, como as pessoas devem proceder. Enfim, vamos acompanhar a partir de agora. Na Rússia, 109 pessoas morreram numa casa noturna. O incêndio aconteceu no final de 2009. Durante um show com fogos de artifício, as faíscas atingiram as paredes e o teto de vime da casa noturna. Enquanto os frequentadores corriam para a única porta de saída do local, muitos foram esmagados até a morte. Em 2004, a Argentina parou por causa da morte de 194 pessoas em uma boate de Buenos Aires. O local não tinha saídas de emergência. Aqui perderam a vida centenares de pessoas. Houve pânico e muitas vítimas morreram pisoteadas. As causas do incêndio foram muito parecidas com o deste fim de semana no Rio Grande do Sul. O fogo também teria sido provocado por um sinalizador usado pela banda que se apresentava no local. As faíscas atingiram o forro do teto e as chamas se espalharam rapidamente. A repórter Tatiana Brasil mostra agora como as pessoas devem agir no incêndio em local fechado. A fumaça é a principal causa de morte no incêndio. Na maioria das vezes, as vítimas morrem por asfixia ou por inalação de gases tóxicos. É o que o tenente Bog vai mostrar pra gente nesse momento aqui dentro numa simulação. A fumaça interrompe a visibilidade do ambiente, ela torna bastante difícil a visibilidade, então eu devo tomar cautela também na hora de evacuar o ambiente com eventuais armadilhas que eu posso encontrar. O que seriam essas armadilhas? Um fosso de elevador aberto, uma caixa de escada que eu não esteja prevenido, eu posso cair por não estar enxergando esses obstáculos. Se o ambiente estiver bastante tomado, a visibilidade bastante prejudicada, ela deve procurar se abaixar. Então, na parte mais baixa, ele vai ter uma visibilidade e um ar melhor para ser respirado, além de uma sensação térmica melhor. Então, ele vai conseguir progredir com mais facilidade até encontrar a rota de fuga. Se a quantidade de fumaça for baixa, ele prossegue andando de pé, porque é mais rápida a retirada dele do ambiente.
que significa isso? Bom, a gente estava comentando aqui, pessoal, enquanto estava rolando aí esse VT, o Dr. Mauro Kraib estava falando justamente dessa explicação aí do pessoal do Corpo de Bombeiros, que se a pessoa também colocar uma camisa úmida, melhora. Por quê? Porque a fumaça é composta por basicamente duas reações. O que nós chamamos de pirólise, que é a queima de determinadas substâncias através da temperatura. Elas derretem ou elas fervem. E a oxidação, que é a queima do oxigênio, que vai se quebrar em dois componentes básicos. Uma matéria particulada, são partículas que nós eventualmente respiramos, e gases, estes sim, os responsáveis pelo que nós chamamos de asfixia. O principal componente deles é o monóxido de carbono. O monóxido, o dióxido de carbono e de enxofre. O monóxido de carbono, ele tem uma facilidade 250 vezes maior do que o oxigênio para ligar na nossa célula, que é a hemácia, e que leva o oxigênio para os tecidos. Logo, se eu tiver uma partícula de monóxido de carbono no ambiente e tiver 250 partículas de oxigênio que é consumido pelo fogo, o fogo subsiste se houver oxigênio. Se baixar além de 10%, o fogo se autoextingue. Então, enquanto existir oxigênio no ambiente, o fogo vai se manter. Se tiver uma partícula só de monóxido de carbono e o resto de oxigênio, ela vai ter a preferência pelo nosso organismo para se ligar à nossa célula que leva o oxigênio para o organismo. Olha. Então, na verdade, o indivíduo não tem contato, não precisa ter contato com o fogo para ter uma carência de oxigênio no seu organismo. Essa carência brutal num ambiente com muita fumaça é que vai fazer com que o indivíduo não tenha mais oxigênio no cérebro, mais oxigênio no pulmão, mais oxigênio no coração, e ele morre por asfixia. Olha só. Tá? Isso é uma insuficiência respiratória por falta de oxigênio. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Ele tem que imediatamente sair do ambiente. O que nós vimos ontem de forma muito clara, que a danceteria era hermeticamente fechada. Não tinha ventilação. Né? Tanto é que as pessoas não morreram em contato com o fogo. Morreram pela fumaça. Então, o indivíduo precisa sair rapidamente do ambiente. As dificuldades de evacuação do local foram evidentes. As dificuldades de ventilação do local foram evidentes. Mas isso é que trouxe a morte de todos os jovens baseado na falta da oxigenação. Entendi. Então, esses indivíduos precisam sair imediatamente, precisam receber um aporte extremamente concentrado de oxigênio para impedir que o monóxido de carbono faça essas lesões pulmonares graves, agudas, e que podem eventualmente ser no futuro. Quando eu falo da matéria particulada, que seriam as outras substâncias que dão no ar ambiente, essas é que vão trazer irritações da cavidade oral, da parte superior da respiração. E podem também desencadear fatores irritantes, que vão dar tosse, que vão dar eventualmente edema de glote, que vão dar pneumonite lá na frente. Mas o que efetivamente é extremamente rápido e traz um dano que podendo levar à morte imediata é a falta da oxigenação que o indivíduo tem. E por isso a rapidez de que o indivíduo tem que ter para sair do ambiente onde existe a fumaça do incêndio, ela é vital. Olha só, gente, que excelente essa explicação. A gente tem ali a foto de um pulmão, por exemplo, doutor, o que aconteceria, digamos aí, o pulmão está certinho, o que aconteceria com uma pessoa que inala muita fumaça? Nós estamos vendo naquela estrutura do meio tubular, anelada, é a traqueia. E a traqueia se divide em brônquios para cada pulmão, né? E onde o ar chega, vai por esses brônquios, que são os canaizinhos que vão, teoricamente, na prática, até a periferia do pulmão. Sim. E vão chegar nos alvéolos que fazem a passagem do oxigênio para o organismo e o retorno das substâncias do gás carbônico para nós expelirmos. O que aconteceu? A entrada na traqueia veio extremamente rica, entre aspas, de monóxido de carbono. Tá. Não veio combustível importante para as nossas células. E o que o indivíduo teve? Uma deterioração das suas funções vitais básicas. Ele fica
tonto, ele fica com dificuldade de concentração, com dificuldade de mobilidade, e ao mesmo tempo que o seu pulmão vai tendo uma irritação, os brônquios vão sendo uma irritação porque vão se depositando algumas substâncias ali, a traqueia vai tendo irritação, a glote vai tendo que é mais para cima, vai tendo irritação, e ele vai tendo uma dificuldade de manter suas funções vitais, né? E isso só se consegue voltando por ar para um ambiente que tenha maior concentração de oxigênio. Nosso ar ambiente tem em torno de 28, 29% de oxigênio, e se ele tiver inalado durante muito tempo, ele precisa um aporte de oxigênio a 100% através de máscaras especiais, através de equipamentos. Logo na sequência. Na sequência. Então, essa demora foi, infelizmente, o crucial para os indivíduos que lá estavam, porque eles não receberam o oxigênio adequado. Tanto é que nós vimos o depoimento da chefe do Departamento de Legista da Universidade de Santa Maria, dizendo que eles não tinham grandes lesões, não tinham nada que justificasse uma preocupação por terem pisoteado e tal. Eles tinham, foi justamente na verdade, isso que a gente comentou. Exatamente, a falta, e que se pode dosar, chama-se carboxihemoglobina, a falta de oxigênio no sangue e a impregnação através do monóxido de carbono. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas explicações. A gente deixou ciente, então, todo mundo de casa o que aconteceu. Obrigada mais uma vez por ter vindo também ao vivo aqui no nosso estúdio, tá? Eu que agradeço. Obrigada.